Ok? É uma alegria estar de volta para juntos descobrirmos um pouco mais do cumprimento das profecias. Hoje eu vou fazer este último vídeo sobre esta série com o tema 2018. Será o ano do fim? Por que 2018 poderá ser o ano do fim? Então, eu queria agradecer nesse momento a Deus em primeiro lugar. Agradecer a você também pela sua atenção, pelo carinho da sua audiência. Bom, no último vídeo, o vídeo de número 3, esse é o vídeo de número 4, falávamos sobre os últimos 7 reis papas. Nessa sequência dos 7 reis papas, nós temos Bento XVI como o último papa, como o 7º papa. E dentro da Bíblia Sagrada existe toda uma numerologia bíblica muito interessante. E dentro desta numerologia, nós podemos ver, por exemplo, o número 7 como representando uma totalidade, uma plenitude. Nós vemos o número 7 como representando o significado de ser o último. Por exemplo, quando a Bíblia diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia é o último dia da semana. O primeiro dia da semana é o dia de domingo. O 7º dia é o último dia. Então, o número 7 tem esse significado também de último. Possa ser que Bento XVI, eu acredito muito nisso que eu vou dizer para você. Eu acredito que Bento XVI pode ser o último Papa. E com ele, na gestão dele ainda, na gestão de Bento XVI, se processa o cumprimento final das profecias, os acontecimentos finais descritos na profecia, na gestão dele ainda. E se for assim, nós veremos cada vez mais crises, problemas, as guerras, ainda na gestão de Bento XVI. E isso tem ocorrido em sua gestão. As crises econômicas, as polêmicas globais, não é? Então, há essa possibilidade deste Papa atual ser o último, culminando com a volta de Cristo, culminando com o fim do mundo. Quando cai as pragas, eu vou mostrar aqui para você dentro da Bíblia alguma coisa sobre as pragas que cairão. As 7 últimas pragas. Apocalipse, acompanhe comigo, capítulo 16.
onde está escrito, vou abaixar aqui um pouco, capítulo 16. Eu vou descrever cada uma das 7 pragas. O título diz: As taças da ira. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Você nota, amado telespectador, que a primeira praga cai sobre aqueles que portam, que levam a marca da besta. E nós já falamos o que é a marca da besta. Então, antes das 7 pragas começarem a cair, dessa primeira praga começar a cair, a guarda do domingo, a própria, que é a marca da besta, já terá sido imposta no mundo inteiro. Quando essa questão for repercutida no mundo inteiro, essa questão da marca, e paralelamente a pregação do sábado se amplificar, então cada pessoa no planeta vai ter condições de tomar uma decisão inteligente, a favor dos mandamentos de Deus ou em favor da marca da besta. Depois que essa situação estiver plenamente exposta, amadurecida, aí então começará a cair as últimas 7 pragas do Apocalipse. O que vai acontecer? O que vai acontecer quando as pragas começarem a cair? Primeiramente, deve-se saber que elas não serão globais. Elas não cairão ao mesmo tempo em toda parte do mundo. Elas serão, pelo menos a maioria das 7 pragas, regionais. Mas cada uma delas provocará um efeito terrível. A primeira, como nós já lemos, se fará uma chaga maligna nas pessoas. Não é a AIDS, porque a porta da graça não fechou ainda. O evangelho não foi totalmente pregado no mundo. A porta da graça está perto de se fechar. O evangelho está perto de ser pregado a todo mundo. A marca da besta não foi imposta ainda. Será imposta por legislação civil. A profecia revela que isso partirá do seio da segunda besta, que é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é representado pela segunda besta. Diz que a profecia que a segunda besta no final falaria como dragão. A fala de uma nação é o seu poder legislativo. Uma nação fala através das suas leis. Esse é o significado escatológico e profético da fala do dragão em Apocalipse capítulo 13. Então o Congresso norte-americano votará, consentirá em aprovar, promulgar uma lei dominical. A Suprema Corte
dos Estados Unidos endossará esta lei. O presidente que estiver lá no poder, Barack Obama, ou Mitt Romney, ou outro, nós não sabemos, assinará esta lei, sancionará. E ela, então, terá a validade. E ela se internacionalizará para o mundo. Para um mundo que já está preparando leis semelhantes. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou ler para você uma declaração, se não agora, daqui a pouco. Eu estou com ela aqui, irmãos. Acompanhe. Quarta-feira, 6 de junho, eu tirei da internet, do site Diário da Profecia. Mas eu já citei que você pode encontrar essas informações no Minuto Profético. Digite no Google Minuto Profético. Diz aqui: família tem de ser defendida da sobrecarga laboral e domingo deve ser dia livre, sublinha Papa. É possível, ainda que com esforço, viver o amor fiel para sempre, aberto à vida, afirmou Bento XVI. Cidade do Vaticano, 6 de junho de 2012, fonte Eclésia. O Papa afirmou, Bento XVI, possivelmente o último Papa, afirmou hoje no Vaticano que as famílias têm de ser defendidas da sobrecarga laboral e que o domingo deve ser reservado ao convívio familiar e a Deus. Segue, entre aspas. É preciso preservar o tempo em família, ameaçada por uma predominância de compromissos devidos ao trabalho, sublinhou Bento XVI na audiência geral realizada perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro. No discurso enviado à agência Eclésia, o Papa frisou que o domingo deve ser livre para a família e livre para Deus. E nas saudações que proferiu em vários idiomas, disse que reza para que o amor conjugal, a paternidade e a maternidade sejam percursos para a santidade. Certo? Então, o tema desse Encontro Mundial da Família, 7º Encontro Mundial da Família, foi sobre família, trabalho e festa. A festa aqui seria relacionada ao descanso semanal. A argumentação, uma argumentação florida, uma argumentação inteligente para favorecer a guarda do domingo, ela é compreensível dentro de uma lógica social aonde a violência aumenta e o argumento é que as famílias devem ter mais tempos para passar juntos, que a guarda do domingo vai pacificar a sociedade. Essa argumentação seria perfeita se não fosse o fato, a realidade e a verdade de que, para resolver os problemas da sociedade que está aumentando, que este dia de descanso que se necessita, ele já é indicado, ele já existe, e ele foi ordenado por Deus. Não foi por nenhuma organização humana de cunho político ou religioso. Então,
Bento XVI, os líderes evangélicos estão desenvolvendo uma argumentação muito bonita para justificar um erro, que é colocar o dia de domingo, que no paganismo é o dia do Deus Sol, como o centro das atenções, e ofuscar, rebaixar, deixar na clandestinidade o quarto mandamento que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. É isso que está acontecendo. Está acontecendo uma conspiração mundial, uma trama bem costurada dentro das casas de políticas e dentro dos templos. Uma trama para afrontar a autoridade do Criador. E isso terá uma resposta do próprio Deus. Olha, apenas uma coisa que eu tirei da internet falando sobre a questão de enaltecer o dia de domingo. Um mandamento meramente humano que não tem autoridade bíblica. Certo? Então, é o que acontece em nossos dias. A tentativa de substituir os mandamentos de Deus pelos mandamentos e pelas tradições dos homens. E o que vai acontecer são consequências desastrosas. Eu tenho um livro em mãos que se chama Eventos Finais. É um livro de uma profetisa norte-americana que teve uma vida muito frutífera, abençoada por Deus, uma vida longeva, teve muita longevidade, a senhora White, e faleceu no ano de 1915. Em 2015, fará 100 anos de sua morte. Aos 17 anos de idade, ela teve a sua primeira visão de Deus. E, ao longo de sua vida, desenvolveu um ministério muito bem sucedido, ministério profético muito bem sucedido, abençoado por Deus. Neste livro, as páginas 113, ela diz assim, o título é Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Então ela fala: quando nossa nação abjurar os princípios de seu governo de modo tal que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Realmente, Roma não muda. Aquele caráter de intolerância que levou à morte de milhões de pessoas no passado, só porque elas queriam observar a Bíblia, vai se repetir agora. Roma, a Igreja Católica, o papado, o anticristo papal, ele só é impotente aonde ele não é tolerado. Quando ele vai sendo aceito, o sistema papal vai sendo aceito, eles então mostram as verdadeiras intenções.
colocam as garras para fora. E aí começa a manifestar a mesma tirania que manifestavam no passado. No passado, na Idade Média, os papas fizeram coisas terríveis e tiraram a vida de milhões de pessoas. A Igreja Católica e os papas. Novamente, a história vai se repetir. Aos poucos, o catolicismo, o sistema papal, está estendendo seus tentáculos, sua influência dentro das esferas políticas, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, no Congresso americano, no Senado norte-americano. Há antigas revelações de vários escritos antigos que o objetivo final dos jesuítas, que é uma organização poderosa dentro da Igreja Católica, o objetivo final deles é ver os Estados Unidos da América do Norte de joelhos. Você entende? Então, o sofrimento dos americanos vai aumentar muito dentro de poucos anos. Por quê? Porque cada vez mais os governantes dos Estados Unidos estão se alinhando a esse poder que no passado os perseguiu, o poder católico, o poder da igreja, perseguindo os Estados Unidos que acabavam de nascer, surgir ali por volta de 1776. Mas as coisas estão mudando. Cada vez mais os legisladores, os governantes norte-americanos estão cedendo influência e espaço para o papado, para o Vaticano operar. E o resultado final será trágico. Ultimamente, se você entrar no YouTube, por exemplo, e digitar a nova ordem mundial, ou se você digitar lá os 7 reis, você vai ver como o Vaticano, como o papado está pedindo um governo mundial, está pedindo uma nova ordem mundial. Vários líderes, até aqui no Brasil, aquele deputado Fernando Gabeira pediu uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial ou governo mundial são sinônimos. E depois de 25 anos estudando as profecias bíblicas, eu vou dizer para você, quando, no dia em que eles promulgarem a lei dominical, nesse mesmo dia, esteja você onde estiver, em qualquer lugar do mundo, saiba que essa nova ordem mundial entrou em vigor. Ou seja, no dia em que promulgarem a lei dominical, então essa nova ordem mundial, ou seja, o novo tempo de governo mundial da Igreja Católica, do papado, de 3 anos e 8 meses mais ou menos, estará de fato começando. Será curto, breve, mas terrível. O papado, a Igreja Católica, na cúpula do poder mundial, juntamente com outros países auxiliando, para se cumprir aqui Apocalipse 17:12, quando diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, veja que com o papado vai governar mais uns 10 reis, prestando
auxílio e influência. Isso deve acontecer ainda na gestão de Bento XVI, que eu creio que é o último, que seja o último Papa, por várias evidências. Eu creio que seja o último. Então, eles terão um governo curto, mas será trágico para a humanidade. Sempre que a Igreja Católica governou o mundo, foi um desastre. Um desastre. Assim, lembrando um pouco aqui, como foi um desastre, só para relembrar, a gestão de George W. Bush no Partido Republicano foi um desastre. Eu nunca vi coisa parecida. Pois bem, então esse é o cenário que se avizinha, esse é o cenário pelo qual a humanidade vai estar passando. Se fala muito sobre a nova ordem mundial e está se criando os mecanismos legislativos, porque esse governo mundial precisa de leis previamente para poder funcionar. Esse governo mundial precisa de leis prévias. E o ápice dessas leis será a lei dominical, que unirá, entre outras coisas, igreja e Estado. E outra coisa importante para você: em 2010 entrou em vigor o Tratado de Lisboa. Eu vou dizer para você o que é o Tratado de Lisboa. É um tratado europeu que substituiu uma possível constituição fracassada, uma constituição europeia, porque a União Europeia queria uma constituição. Uma constituição daria uma característica de uma união política entre eles. E então Holanda, ou foi Portugal e Irlanda que rejeitaram. Então essa Constituição não entrou em vigor. Era para entrar em vigor 2005, 2006. Eu já venho acompanhando há alguns anos todo esse processo. E aí não entrou em vigor. Não entrou em vigor. Porque são 27 países, tem que ser ratificado pelos 27, é um processo moroso e tal. Mas aí, para não ficar sem nada, sem um projeto, sem uma Constituição, eles conseguiram que os 27 países, com muita dificuldade, em 2010, aprovasse o Tratado de Lisboa, que é bem semelhante à Constituição Europeia, que é bem semelhante. A Europa foi palco de muitas guerras ali entre aqueles países da região, eles brigavam muito entre si, cumprindo a profecia que nos dava conta de que Daniel, capítulo 2, verso 40, 44 ali, diz que o barro e o ferro, que representa a Europa de hoje, ali nos pés da estátua, nunca se uniria. Então, havia guerras. Hitler tentou unificar a Europa, tentando contrariar a profecia. Não conseguiu. Alexandre o Grande também tentou contrariar a profecia, não conseguiu. Aí, outros líderes, há mais de 50 anos atrás, começaram esse processo de nova tentativa de reunir a Europa. Começaram com o mercado comum europeu. Eu tenho até um livro, não sei se está aqui sobre a mesa, que se chama A Unificação Europeia. Primeiro veio o Tratado de Maastricht, que você vai pesquisar na internet, vai saber o que é. Aos poucos,
lentamente, tratado por tratado. Aí, finalmente, tentaram fazer essa Constituição e não conseguiram. Fizeram o Tratado de Lisboa. É uma tentativa, toda essa reunificação europeia é uma tentativa de ressuscitar o velho e antigo Império Romano. Esses países todos, atuais da Europa, os mais poderosos, a Alemanha, que é o país economicamente mais poderoso, depois vem a França, a Inglaterra. Esses países, eles, como eu poderia dizer, eles são descendentes do Império Romano, é o que restou do Império Romano, né? É o resultado final depois que o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. O Império Romano caiu, o Império desmoronou. Aí tribos bárbaras tomaram conta ali, 10 tribos. Eu acho que eu tenho aqui para ler para você. Inclusive, 3 desses países foram destruídos pelo Vaticano. O Vaticano se estabeleceu no ano... o papado, o sistema papal se estabeleceu no ano 538. Mas até ele se estabelecer, houve um processo que culminou com... deixa eu ver se eu encontro aqui para ler para você. Aqui, achei. Ótimo. Então, após a queda do Império Romano, várias tribos bárbaras ocuparam ali, infiltraram o Império Romano. O Império Romano foi minado pelos visigodos, que posteriormente se tornou a Espanha, pelos burgundos, que veio a se tornar a Suíça, os alamanos, que veio se tornar a Alemanha, logo após 476, os francos, que vieram a ser a França. Inclusive, na época, ali por volta de 476 até 538, entre 476 e 538, os francos ajudaram o Papa, ou melhor, ajudaram a Igreja Católica e o bispo da época a destruir mais tarde os ostrogodos, né, os érulos e os vândalos. Ostrogodos, érulos e vândalos, que ofereceram resistência, certo? E aí eles foram destruídos. Após essa destruição, foi estabelecido o papado plenamente. Falamos aqui de mais ou menos 9 países dos dedos da estátua, de Daniel capítulo 2. Falta 2. Os anglo-saxões veio a se tornar a Inglaterra e os suevos, Portugal. Veja que nesses 10 países assim, aqui, que representa a Europa, depois da queda do Império Romano, representa os dedos da estátua. Veja que não tem a Grécia aqui presente. Apesar que a Grécia faz parte da Europa, mas não fazem parte desses 10 países que é citado pela profecia como fazendo parte dos 10 dedos da estátua. Os 10 dedos da estátua representam também a história final do mundo.
E nessa história final, nós podemos dizer que estamos nas pontas das unhas da estátua. Aonde a Grécia, pelo menos, não consta assim, de uma maneira expressiva. Quem sabe o fato da Grécia não constar entre esses 10 países, quem sabe esse fato de ela não contar indica que realmente ela vai ser excluída do euro. Ultimamente estão comentando muito a possibilidade da Grécia ser excluída da zona do euro e talvez até da União Europeia, né? Quem sabe vai sendo excluída até ficar os 10 que eu li aqui para você. Vamos acompanhar, hein? Vamos acompanhar, porque esta é uma possibilidade real. A Inglaterra não faz parte do euro, né? Ou não faz parte da União Europeia, mas não faz parte do euro. Quem sabe ela é apenas uma especulação. Vamos analisar as profecias por todos os ângulos. Isso é importante, é um exercício intelectual, um exercício intelectual importante. Mas quem sabe a Inglaterra, numa próxima cúpula dessas que tiver aí, da União Europeia, ela mude de ideia e componha como um dos 10 dedos aqui componha mais efetivamente. Os suevos, Portugal e tal. Ok. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. 12 fala: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, juntamente com o papado. Né? O verso 13: estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta, ao papado. Esses 10 reis, verso 13, têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Verso 14: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então veja que eles se unificarão. Haverá uma união, uma unificação global daqui para frente. Né? E o objetivo é combater. O objetivo final é combater a Cristo. Combater a Jesus na pessoa de seus filhos, na pessoa de seus seguidores, na pessoa de seus santos. Combater a Jesus na pessoa de seu povo, obrigando a adorar a besta, obrigando a guardar o domingo, querendo obrigar a profanar o sábado, etc, etc. Sob ameaça de desemprego, sob ameaça de prisão, multa e até a morte, por último. Todas essas pressões são aguardadas. Então, em meio a essa crise global, eles costurarão uma parceria, uma unificação global, política e religiosa, para salvar o mundo, para salvar a humanidade, salvar entre aspas, salvar do aquecimento global. Precisamos agora de um dia onde as fábricas não funcionem, onde, se as fábricas não vão funcionar, vai diminuir o consumismo, vai diminuir a poluição. E tudo isso, olha o argumento, tudo isso vai favorecer
a preservação do meio ambiente. Então, vai levar o trabalhador a descansar. Então, eles estão costurando uma teia global de apoio, de união política e religiosa. É o governo mundial, é a nova ordem mundial que está quase atingindo seu ápice, seu clímax na promulgação de uma lei dominical. Então, o que pode acontecer? Vamos aqui imaginar, tá? É uma possibilidade real que eu vou falar agora. A crise vai aumentando, se for realmente para acontecer do jeito que deve acontecer, a crise não vai diminuir, vai aumentar. A crise do aquecimento global, a crise dos alimentos, os conflitos militares, a crise econômica mundial, a crise religiosa, todo tipo de crise agora está se interligando. E digamos que esse cenário, então, na nossa análise, vai se intensificar ano após ano. Ao mesmo tempo, os instrumentos de governo mundial, os instrumentos legislativos, os instrumentos políticos de união política, de união econômica na Europa, a tentativa de ressuscitar o Império Romano, por assim dizer, ressuscitar o Império Romano simbolicamente, ressuscitar o Império Romano no que sobrou dele, ressurgir o Império Romano no sentido de tentar fazer mais, vai ser fracassada de novo, mas já vai ser o finalzinho de uma tentativa frustrada de novo de unificar totalmente a Europa, não só economicamente, através de uma moeda única, que está passando por uma crise terrível, mas também unificar a Europa no sentido político. Agora, tem esse Tratado de Lisboa, mas neste mês de setembro, você pode digitar na internet, você vai digitar assim, você pode digitar a palavra-chave, vou te dar uma dica, digite assim, Durão Barroso. Durão Barroso é o presidente do Conselho Europeu. É o presidente do braço executivo da União Europeia. O presidente do Conselho Europeu é um belga, o sobrenome dele é Rompuy, uma coisa assim. Ele é considerado presidente da União Europeia. E o cargo dele veio para durar 2 anos e pouco com esse novo tratado, que é o Tratado de Lisboa. Já o Durão Barroso, que inclusive esteve aqui no Brasil, deu uma entrevista para Miriam Leitão. Ele é o presidente tem um nome técnico que eu vou lembrar daqui a pouco e vou te falar, mas ele é presidente do que significa o Executivo Europeu, certo? Então, e tem a Catarina Austra, que é comissária, assim, tipo ministro, a superministra do exterior da União Europeia, Catarina Austin, um nome um pouco difícil, né? Então, lembrei, Manuel Barroso é presidente da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia. A União Europeia, ela tem muitos órgãos, e esses tratados disciplinam o que cada órgão vai fazer. É como se fosse
para te dar uma dimensão assim, para esclarecer, mas a União Europeia é como se fosse um polvo, aquele animal que tem vários tentáculos. Então, é uma população de 500 milhões de pessoas, agora com a União Europeia, com a zona do euro, com seus órgãos administrativos, cada um responsável por uma área. É mais ou menos por aí. Então, esse tratado de Lisboa entrou em vigor em 2010. É uma tentativa de ressurgimento do Império Romano. E não é por coincidência que então, nesse ressurgimento da União do Império Romano, já tem ali um líder, candidato, vamos dizer assim, imperador desse novo Império Romano, ou candidato ao líder máximo. Pelo menos Bento XVI, em uma de suas encíclicas, já pediu um governo mundial, já pediu uma autoridade mundial. Ele tem se candidatado a ser. Em outras palavras, ele já está posando, Bento XVI já está posando de um governo mundial. É possível que tudo isso reforce ainda mais de que ele deve ser o último Papa mesmo. E na gestão dele, aconteça o fim do mundo, aconteça a volta de Jesus. Vamos ficar atentos, vamos ficar alerta. A humanidade está num momento crucial, diante de grandes acontecimentos, os acontecimentos finais. Então, vamos dizer o seguinte, que a crise aumente tanto daqui para frente que eles fiquem imaginando uma saída. E possa ser que a saída que eles imaginem seja transferir o poder para o papado governar. Como quem dizendo assim, olha, nós estamos num beco sem saída, todas as soluções políticas e econômicas que nós temos imaginado para salvar a humanidade dessa crise econômica, dessa crise do aquecimento global, tem falhado. Esse problema da humanidade, esses problemas da humanidade se tornaram, por assim dizer, uma batata quente em nossas mãos. Agora vamos transferir, inclusive já estando no finalzinho da história do mundo, entre parênteses, vamos transferir essa batata quente, esse abacaxi de caroço, para o sistema papal. E aí então o sistema papal ganha esse poderio global. Mas vai ser um desastre, como foi na Idade Média. Muitos países onde a igreja, tem a presença da Igreja Católica só andou para trás, no atraso, não desenvolveu na economia, não desenvolveu em muitas áreas. Né? E de mais e mais, o que esperar de um poder que nega a autoridade de Deus? Nega a autoridade de Deus por atacar os santos mandamentos de Deus. Então é complicado, meu amigo. Eu quero dizer para você, não é a minha intenção insultar a religião de ninguém, mas é o meu dever pregar a verdade das Escrituras Sagradas. E eu não preciso pedir licença a ninguém, a nenhum poder na terra, para pregar o que Deus pede para me pregar. Eu não preciso pedir licença, eu não preciso pedir esse direito. O que eu preciso é me reservar ao direito de pregar. Isso eu estou fazendo, expressando. Desculpa.
Então, eu não estou aqui para adular nenhum ser humano, eu não estou aqui para elogiar nenhuma instituição humana, principalmente aquelas organizações que querem se exaltar acima da palavra de Deus. Você me entende, claro. Então, vamos dizer que a crise, a partir de 2012, 2013, em diante, vai recrudescendo. Entra-se num desespero. A sociedade no desemprego. E o desemprego é uma calamidade. A guerra acontecendo, porque este mundo ele vai acabar, entre outras maneiras, esse mundo vai acabar, entre outras formas, da seguinte maneira e da seguinte forma. Esse mundo vai acabar entre guerras e terremotos. Entre guerras, terremotos, pandemias e epidemias. Esse mundo está se acabando entre guerras, terremotos, pandemias, epidemias, fome, miséria. Isso é um fim de mundo. O fim de mundo que a Bíblia fala, que Jesus falou sobre ele, que muitos líderes evangélicos espirituais também estão falando sobre este fim de mundo, ele é explicado de uma maneira racionalmente. Ele pode ser explicado até de uma maneira filosoficamente, como eu estou tentando explicar para você. Fim de mundo, esta frase, não é só uma frase de efeito. Não. Isso vai sendo provado cada ano que passar que não é só uma frase de efeito. O fim do mundo, tal qual aprendemos a conhecê-lo, ele é real. E fim de mundo pressupõe o quê? Pressupõe um estreitamento das condições de vida. O fim do mundo, a ideia de fim do mundo, pressupõe o quê? A opressão, o estreitamento das possibilidades de vida, um aumento da possibilidade de morte para a humanidade. Pressupõe coisas negativas, o fim do mundo. É um estreitamento dos horizontes da civilização. É uma volta à barbárie. E isso a gente vê em todos os cantos, a gente vê no Brasil e no mundo. A gente consegue ver, você consegue perceber também a barbárie, não é? A corrupção política, certo? Você se lembra, mas eu vou falar daqui a pouco. Então você vê pelo mundo inteiro a corrupção política tomando conta do mundo, né? Os desvios de verbas do próprio imposto do povo é desviado. E por ser desviado esses impostos, essas altas somas, para interesses particulares, muitas crianças morrem no mundo inteiro por falta desses recursos que foram desviados. Muitas pessoas idosas morrem. Muitos jovens, como na Espanha, perdem não tem nem acesso aos empregos. Não é que perdeu, é porque não conseguiu nem um primeiro emprego. Talvez você e eu, olhando pela televisão, essas cenas lá da Espanha, da Grécia, onde aqueles jovens, aquelas moças, aqueles rapazes que acabaram de terminar os seus estudos, estão em filas longas para ver se conseguem emprego. Talvez você fique triste, sensibilizado, porque de uma ou de outra maneira você já tem uma certa idade, já conseguiu ter na vida um bom emprego ou bons empregos. Eu mesmo, graças a Deus, posso falar que eu já
Tive um ou outro emprego bom, tive a oportunidade de trabalhar no cartório de imóveis. Já trabalhei em empresa de ônibus. Agora eu fico olhando aqueles jovens ali. Às vezes eu fico triste, porque eles merecem uma oportunidade. Eles até se prepararam bem para isso. Seus pais investiram muito, mas a corrupção política, o desmando, a falta de ordem, a desordem, a desorganização tem roubado desses jovens lá e no mundo inteiro as oportunidades. E tem mergulhado no crime milhões de jovens no mundo inteiro. Então, nós estamos já num desgoverno mundial, mas esse desgoverno mundial vai aumentar com a gestão do Vaticano. Tudo está sendo preparado para passar o poder para o Vaticano, né? Ali mesmo, com esses tratados europeus, está se preparando o terreno para, quem sabe no futuro muito próximo, transferir o poder para o papado. É uma possibilidade real. Vamos acompanhar juntos na mídia, nos próximos anos, para ver se isso vai se configurar, ok? Mas tem uma outra informação importante que eu vou passar para você que pode, materializar esse cenário que eu estou dizendo para você. Se você digitar no Google assim, por exemplo, Angela Merkel quer união política, ou se você digitar assim, Manuel Durão Barroso, que é o presidente da Comissão Europeia, quer união política. Alguma coisa nesse sentido você vai encontrar, porque eu li na internet e li no jornal Folha de São Paulo, ou melhor, o Estadão, que é um jornal aqui de São Paulo, e Folha de São Paulo também, todos esses jornais estão dando ênfase às declarações desses líderes europeus. Angela Merkel, Manuel Durão Barroso, o Van Rompuy, que é o presidente considerado presidente do Conselho Europeu da União Europeia, Van Rompuy, que é uma pessoa belga, né? Então eles estão argumentando que para debelar, para vencer esta crise econômica pelos quais os países da Europa estão passando, a solução é união política. Mas a união política envolve o quê? Que todos os países ali, aqueles 17 que fazem parte do euro, né? Ou os 27 que fazem parte do euro e da União Europeia, porque uma coisa é fazer parte do euro, são 17 países, outra coisa é fazer parte da União Europeia, 27 países. Uns estão dentro do euro, outros estão fora. Muito bem. Então, para que haja uma união política, eles estão querendo agora união bancária, união fiscal, união econômica maior e essa união política. A união política seria, assim, vamos dizer, a tentativa máxima de contrariar a profecia aqui em Daniel capítulo 2. Eu vou deixar aberto aqui porque a gente pode recorrer, ok? Por que a união política seria o ponto culminante de tentativa de contrariar a profecia? Tem algumas razões para isso, certo? A união política, como eu falava, ela tem como consequência que cada país que até hoje tem a liberdade e a autonomia, cada um tem o seu primeiro-ministro, cada um tem o seu presidente, cada país da Europa,
tem o seu legislativo, o seu parlamento, o seu congresso independente dos outros países. Então, cada país toma as suas decisões por conta própria, né? Vamos, por exemplo, dizer assim, que, como aqui no Brasil, o país ali na Europa se reúne, o Congresso, e decide, olha, o ano que vem nós vamos gastar, o nosso orçamento para gastar vai ser de 100 bilhões. É uma decisão soberana, independente. Ninguém no mundo, nenhum país do mundo pode interferir nessa decisão. Mas para fazer uma união política na Europeia, todos os países ali vão ter que ceder a soberania para um poder central, um poder político central. Cada país não vai ter mais poder para fazer as suas próprias políticas orçamentárias, de quanto poderão gastar, por exemplo, no ano seguinte, de quanto, por exemplo, vai aumentar ou diminuir o imposto de alguma coisa. Então, lendo jornais, esses anos todos, minha mente foi abrindo e eu fui compreendendo qual o processo que envolve uma união política profunda, verdadeira, a qual eles querem para resolver e acabar com a crise atual. E estão colocando a dependência total dessa união política para resolver a crise. Estão colocando que sem esta união não vão poder resolver a crise. E os investidores no mundo inteiro, que às vezes atacam alguns países da Europa, e os países da Europa têm que rolar a sua dívida, que já é grande, às vezes dívidas que passam de 100% do PIB, eles têm que os investidores cobram para comprar os títulos, os governos, cada um emite o título num valor, os investidores pagam esse valor, com esse valor os governos vão empurrando com a barriga as suas dívidas, mas os investidores, para comprar esses títulos, cobram uns juros. O governo ali local, na Europa, vende os títulos, recebe o dinheiro e tenta pagar uma dívida ou outra coisa, mas nunca a dívida na qual eles estão, nunca a dívida toda na qual eles estão pendurados. Aí quando chega o prazo de pagar aqueles títulos, já está sem dinheiro de novo. Aí precisa pedir dinheiro emprestado ao Fundo de Estabilização Europeia, que é um mecanismo que foi criado, que deve entrar em vigor agora, mas vai passar pelos 27 parlamentos com 500 bilhões de euros. Mas que não é suficiente ainda para resolver os problemas gigantescos das dívidas soberanas de todos os países, por causa do ataque especulativo dos investidores, que estão agindo com toda a crueldade sobre a Europa. Agora. Ok, então esta união política é justamente o ponto central que feriria a profecia aqui de Daniel, que nos assegura, deixa eu pegar aqui, que tal união não se dará, certo? Eu vou ler aqui para você o verso 43 de Apocalipse, o verso 43 de Daniel, melhor dizendo. Daniel capítulo 2. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Certo?
Mas nos dias desses reis, o verso 44, nos dias desses presidentes atuais da Europa, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O verso 45 de Daniel 2. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata, e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Né? Então você vai reler depois aqui esse capítulo 2 de Daniel e vai entender que esta pedra que é cortada é lançada desde a unha dos pés da estátua. Olha que o período que a humanidade está passando é a ponta da unha da estátua. E esta pedra, então, ela vem do céu, aqui na explicação da profecia, e destrói toda a estátua, simbolizando que destrói o reino, os países da Europa ali, o sistema europeu, destrói todos esses reinos, Império Romano, Império da Grécia, Babilônia, tudo isso é destruído por essa pedra, certo? Porque o verso 34 do capítulo 2 diz: estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. O verso 35 do capítulo 2. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como praganas nas eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra aqui representa a destruição de todos os reinos terrestres, a substituição de todos os reinos terrestres pelo reino, o reino de Cristo. Esta pedra simboliza a segunda vinda de Cristo, agora, daqui a poucos anos, certo? Então, é muito interessante que você venha ler este capítulo 2 de Daniel, para você ter bem claro esse cenário profético internacional final que nós estamos passando. Em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, que é a segunda besta do Apocalipse, em relação ao Vaticano, em relação a Israel, tem profecias que estão se cumprindo em todas essas direções, certo? Então, a Angela Merkel quer, até dezembro, fazer uma reunião, e nesta reunião entre os líderes europeus, ela quer formar uma equipe que vai trabalhar um plano para uma união política. Então, é uma tentativa de contrariar, se a profecia diz que a Europa permanecerá dividida, não unida, até a volta de Cristo, é porque a Europa realmente, até a volta de Cristo, que está próxima, ela vai permanecer dividida e não unificada. E a profecia demonstra isso. Entretanto, Angela Merkel e Manuel Durão Barroso estão na mesma sintonia
na mesma sintonia, em que precisa dar um passo agora, em que os países precisam agora dar um passo de ousadia e criar uma união política, né? Imagine a dificuldade de se realizar esse projeto político, porque a Alemanha ter que ceder a sua prerrogativa, a sua soberania, não só a Alemanha, mas a Inglaterra, a Grécia ceder a sua soberania, dar as rédeas de suas decisões sobre o orçamento, sobre outras políticas, para um poder central político, né? Então, o que acontece? 2014 vai ter a eleição para o Parlamento Europeu. Digite no Google, Parlamento Europeu. Aí eles vão explicar para você que é uma eleição que acontece de 5 em 5 anos, vamos dizer assim. A última foi, eu acho que em 2009, deixa eu ver, 2009, 2010, 2011, 2012... Isso, de 5 em 5 anos. Então, é uma mega eleição. Milhões de pessoas elegem milhares de deputados para a Europa toda, que é como eu estava explicando, é como aquele povo de vários tentáculos. Então, tem muitos parlamentares. Então, é uma mega eleição que acontece de 5 em 5 anos. A próxima é em 2014. E Angela Merkel quer que antes de 2014, então, todos os seus tecnocratas, todos os analistas do governo, estejam com todo esse projeto de união política para apresentar para os parlamentos e sugerir que os parlamentos, então, os 27 parlamentos, os 27 países, aceite ou rejeite, assim como foram submetidos a aceitar a Constituição Europeia em 2005, e Irlanda rejeitou, acho que Portugal, Holanda também rejeitou. Mas a população da Europa vai ter que apreciar essa possibilidade de união política. Então, o que se diz é o seguinte: é muito doloroso, vai ser um processo muito doloroso para a União Europeia fazer esta união política, onde cada país vai ter que ceder as rédeas das suas próprias decisões para um poder central que vai decidir tudo. Quem sabe, nas alturas em que isso for acontecer, o considerado agora presidente da União Europeia, que é o Van Rompuy, que é presidente do Conselho Europeu, vai ser promovido, então, a presidente, ao político líder número 1 de toda a Europa, mas aí não com um cargo assim mais decorativo, mais simbólico, não, mas aí já com digamos assim, um cargo concreto e efetivo, onde ele vai ser cercado. Quem sabe cada um dos primeiros-ministros de cada país agora, cada um presidente, vire, né, ministro desse poder político central e ajude no exemplo, o Van Rompuy como ministro a tomar as decisões que vai diretamente atingir o orçamento de cada país da União Europeia, as políticas de orçamento econômicos, orçamentos econômicos, políticas fiscais, políticas... Isso não é fácil, abrir mão, né? E, ao mesmo tempo, não é fácil porque, por exemplo, a Alemanha, que é o país mais rico da União Europeia, nesse processo todo de unificação política,
não só a Alemanha, mas aqueles países mais fortes acabam cedendo, refluindo benefícios fiscais, econômicos, financeiros, materiais, para outros países que não são mais pobres, que não têm as mesmas condições, o mesmo poder econômico. E você sabe como é a natureza humana. Por um motivo de orgulho, egoísmo, outra coisa, ninguém quer ceder vantagem para ninguém. Ninguém quer dar nada de graça para ninguém. E isso, obrigatoriamente, tem que acontecer numa união política total, como é essa para a qual eles estão querendo evoluir. Uma moeda única, um governo único, europeu, benefícios únicos, padronizados, uma padronização dos benefícios, aonde muitos países vão receber sem ter trabalhado para isso. Sem ter trabalhado para isso, visto do olhar da Alemanha e de outros países mais poderosos. Puxa, eles vão pensar assim, puxa, eu estou cedendo vantagens para eles nesta união política, que eles não se esforçaram para isso. E foram nivelados nos mesmos benefícios. Então existe essa dificuldade até chegar na união política. Então, a Alemanha já está até se sentindo sacrificada. Ela está se sentindo que está levando a Europa nas costas. Então, é sofrível, é doloroso esse caminho de união política. Por outro lado, se não se vai nessa direção de uma união política, corre-se o risco da União Europeia implodir, da crise levar à destruição do euro, à destruição da União Europeia. Acontecendo isso, volta-se os riscos e os perigos daquelas guerras entre aqueles países europeus, guerras, verdadeiros massacres, né, que existiam no passado. Há quase 50 anos a Europa não conhece guerra de países seus entre si, paz, né? Então, o que seria catastrófico, então, é como se pudesse dizer assim, que se faz as reformas e união política, tem-se um percurso muito doloroso para enfrentar, e segundo a profecia ainda não vai realizar. Vai sempre ter um país que vai rejeitar, vai sempre ter um problema que acontece para que a profecia se mantenha íntegra, intacta. Por outro lado, se não corre nessa direção de união política, sobra o perigo da catástrofe, as dívidas aumentarem, eles ficarem sem dinheiro no caixa, uma ruptura do euro, uma destruição da União Europeia, a volta às barbáries, às guerras do passado, a miséria, a pobreza invadindo. Hoje você vê nas filas lá na Europa, gente querendo pegar comida, né? Países como a Grécia, como a Espanha. Você vê também nos Estados Unidos a fila do sopão aumentando. Mas para ser fim de mundo mesmo, na expressão plena da palavra, deve acontecer tudo isso, como está acontecendo, e muito mais. Então, eles estão avançando. A União Europeia está querendo avançar numa união política. E aí, lá pelas tantas, eles podem ver que não tem jeito mesmo. Aí faz um rearranjo ali de última hora, uma coisa, e fala, olha, e chama o papado para tomar conta. Né, que eles vão jogar a batata quente para cima do papado. E o que o papado quer é recuperar a supremacia perdida em 1798. Sabe? Então, os líderes europeus devem pensar assim, olha, tem a igreja
que tem uma certa moral, tem uma inteligência, tem influência. Quem sabe o Papa, eles vão pensar assim, né? Quem sabe o Papa pode nos tirar desse caos, né? Então, tudo isso está na ordem do dia para acontecer. Acompanhe comigo em tempo real, pela internet, pelos jornais da televisão, se vai se configurando assim. Até agora tem se configurado dessa forma, né? O cumprimento final das profecias tem se configurado dessa maneira, certo? Vamos continuar acompanhando, lendo, trocando ideias. Pode entrar no meu Facebook, você vai encontrar lá como Volmer. É fácil me encontrar, né? Você pode deixar recado, mas cita o meu nome no site chamado Profecias do Fim. Não é meu, é de um amigo, mas você pode deixar recado. Olha, esse recado aqui é para o Volmer, eu queria que você passasse, deixa um telefone que eu entre em contato com você. O e-mail não é site, é e-mail, profeciasdofim@hotmail.com, certo? E nós vamos acompanhar junto, em tempo real, o cumprimento das últimas profecias. O momento mundial, o momento global é finalíssimo, ok? Nós vamos estar juntos. Então, voltando aí à questão da união política da Europa, em determinado momento, então, eles podem pensar assim, olha, tem alguém aí que tem um perfil moral, tem uma liderança espiritual, se referindo ao papado, e pode então achar que a igreja conseguiria solucionar os problemas da humanidade. Um ledo engano, um grande engano, porque não conseguirá. Muito pelo contrário. O mundo, então, quando chegar a esse ponto, vai estar afundado. É capaz até é capaz não. A porta da graça já estará fechada. E aí acontece o seguinte, a guerra do Armagedon, ela tem duas fases. Eu falei com você um pouco sobre a guerra do Armagedon no outro DVD. Agora, aqui em Apocalipse, nós vamos ver aonde fala sobre o Armagedon. Aqui, Apocalipse 20, capítulo 7. Desculpe, Apocalipse capítulo 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, aqui você vê que, acabando o milênio, Gog, aqui fala em Gog e Magog. Lá em Ezequiel, no Velho Testamento, fala em Gog e Magog. E Gog e Magog está relacionado à guerra do Armagedon. Então, esta guerra do Armagedon começa agora, após a porta da graça se fechar, e no calor dessa guerra,
antes dela acabar totalmente, Jesus aparece nas nuvens dos céus. Essa guerra, ela é paralisada pela vinda de Cristo. Depois do milênio, eles ressuscitam. Assim como eles morreram na guerra, a guerra só é terminada com a segunda vinda de Cristo. Esse conflito entre o bem e o mal, essas crises todas, ela se encerra só com a volta de Cristo. Mas depois do milênio, esses ímpios, esses homens maus que morreram nesta guerra por ocasião da volta de Cristo, eles ressuscitam e retomam a guerra. E nessa retomada eles tentam atacar a cidade santa, Gog e Magog. Então, nessa oportunidade, definitivamente, os ímpios são vencidos. Nessa oportunidade, depois do milênio, eles que estavam brigando contra Israel, né? Israel representa, o povo de Israel representa a presença de Deus. Por isso que o Islã quer atacar Israel. O ódio é contra Deus. E como esse povo tem a lei de Deus, por assim dizer, representa a Deus, então é algo físico. Israel é algo físico que o diabo, através dos maometanos radicais, podem querer atingir. Então, quando inspirados, quando motivados pelo demônio, uma parte do Islã procura atacar Israel, é porque Israel é uma representação física, algo que se pode ver pelos sentidos, que representa Deus, porque o pano de fundo, nos bastidores, a guerra, ela é entre Deus e Satanás. Exatamente, a guerra é entre Jesus e o diabo, entre Deus e Satanás. Deixa eu me fazer claro para você. Eu vou falar agora. Essa guerra, ela se traduz, ela acontece, é um conflito espiritual que se resvala, ela se extravasa, encontrei a palavra certa. É uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, que se extravasa por meio dos instrumentos físicos humanos. Ou seja, o diabo, através dos maometanos radicais, procura atacar Israel, porque Israel é um símbolo real da presença, da autoridade de Deus. Veja, olhe para o mundo islâmico. A declaração, existem declarações, ok? Declarações de maometanos mesmo, que fala que o Deus de Israel não é o mesmo Deus deles. Há declarações de judeus aonde os judeus dizem que o Deus dos muçulmanos, que os muçulmanos chamam de Alá, não é o mesmo Deus deles, não é o mesmo Deus de Isaac, Jacó, Abraão. Agora analise por você mesmo. Teria condições dos deuses, ou melhor, deixa eu colocar melhor a minha formulação, deixa eu formular melhor.
teria condições do Deus de um povo, dos maometanos, e o Deus do povo de Israel ser o mesmo Deus? Não teria condições. Como que você poderia aceitar, como que você poderia aceitar o fato de que seria o mesmo Deus enquanto eles, os islamitas, morrem, vivem, respiram, acordam o ódio contra o povo de Israel? Porque lá nos países islâmicos, desde criança, as primeiras palavras que eles são obrigados a aprender é que Israel é o pequeno Satanás e que os Estados Unidos é o grande Satanás. Veja. Então, alguma coisa está errada nisso aí. Né? Então, realmente, Alá, pela história, pela revelação da história, era um Deus lunar, um Deus ligado à lua. Assim como o domingo é ligado ao Deus Sol, Alá é ligado a um Deus lunar. Deus com D minúsculo. Não é Deus com D maiúsculo, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Não é isso. Então os muçulmanos estão enganados em seu fanatismo religioso. Certo? Então, o que acontece é isso. O Deus de Israel é o único Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, a Bíblia, veja uma coisa, a Bíblia revela a divindade de Cristo. A Bíblia revela que Jesus é Deus, revela a pré-existência de Cristo, antes de encarnar como uma criancinha. Os muçulmanos, no mais, consideram a Jesus um grande professor e acham que estão prestando um favor em acreditar no máximo isso. Eles guardam a sexta-feira. Na Bíblia Sagrada, a sexta-feira é considerada o dia da preparação. Não é um dia para ser santificado. É um dia que você pode trabalhar normalmente, ganhar o seu sustento de vida. Não é um dia abençoado e santificado. Sobre o sétimo dia, o sábado, Deus declarou uma bênção. Sobre a sexta-feira, os outros dias da semana, Deus declarou que são dias comuns de trabalho. E a sexta-feira tem uma declaração adicional sobre ela, de que a sexta-feira é o dia da preparação. Agora eu pergunto, preparação para quê? Eu respondo, preparação porque na sexta-feira, ao pôr do sol, começa o sábado. Amanhece, floresce o dia de sábado, que vai até às 6 horas da tarde, até o pôr do sol do próprio dia de sábado. Os judeus, por exemplo, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, eles fecham o seu comércio e vai para casa e faz os últimos preparos, os últimos retoques, deixa tudo organizado, alimento pronto, para que quando começar o pôr do sol, eles recebam o Shabat. Isso é maravilhoso.
Até companhias aéreas lá no Israel deixa de operar no sábado, né? Enquanto os muçulmanos guardam a sexta-feira. Olha, é um negócio fora do comum, o desnível, a discrepância, a desigualdade, a desuniformidade em se observar a verdade, em se observar os verdadeiros mandamentos de Deus. Então, o que vai acontecer? Agora eu vou entrar numa parte profunda com você. Fique atento. As profecias nos revelam. A profetisa Ellen G. White, inspirada por Deus, deixou escrito em seus livros que antes da volta de Cristo aparecerá Satanás na terra. O próprio Satanás aparecerá fingindo, falsificando a vinda verdadeira, a segunda vinda de Cristo. Então, para isso, ele aparecerá numa fisionomia humana, andará aqui pela terra. Nessas alturas, tudo indica que a terra estará um caos. A infraestrutura no chão. Assim como você desliga uma chave do relógio, da eletricidade, assim o sistema mundial. Nada vai estar funcionando, ou tudo funcionando mais ou menos. Mais ou menos. Você pode imaginar nesse cenário os supermercados sendo saqueados. Você pode imaginar nesse cenário, depois que os supermercados foram saqueados, os bancos foram saqueados, que a população não vai aguentar. A população não vai aguentar. Depois que fechar a porta da graça, e aí tem como a gente saber o que define esse período de misericórdia que vai estar disponível e o que define como ele não vai estar mais disponível. É só estudar um pouco mais as profecias. Diz que os espíritos maus vão ter acesso às pessoas que estarão com a marca da besta e que rejeitaram o Evangelho de Cristo. Então, diz a profecia que os demônios vão ter total controle dos seres humanos. E não vai ter, nessas alturas dos acontecimentos, não vai ter forças armadas, não vai ter força policial que irá conseguir conter as massas humanas, né? Por exemplo, a crise econômica e o desemprego e os terremotos e tudo isso junto assolando o planeta, tirando os recursos naturais da sociedade civil organizada. Elas vão, você sabe como é que é a natureza humana. E a natureza humana sem Deus, então, piorou. Então, vão saquear mesmo o que puderem. Você pode imaginar, fazer um exercício de imaginação para entender que esses órgãos públicos, essas câmaras municipais, os congressos no mundo inteiro, os prédios, os edifícios, a estrutura física, os supermercados, os pegue-pagues do mundo, né? As grandes plataformas, aonde a cada sábado se profana grandemente, cada vez mais, o santo dia do Senhor, naquele comércio, naquele frenesi de comprar e de vender, enquanto o domingo vai sendo poupado, o dia de domingo, tornado um dia especial, tranquilo, sem comércio aberto, um trânsito mais tranquilo. Você vai ver que todas essas grandes plataformas
né? Todos os estabelecimentos sendo saqueados, sem a polícia poder conter as massas, que vão estar entrando para pegar alimentos, água. Imagine São Paulo, imagine Brasília, que tem umas 8 saídas, imagine outras cidades, todo mundo deixando para sair ao mesmo tempo com seus carros, porque vão se dar conta de que o fim do mundo não é uma conversa fiada, uma frase de efeito. Vão estar se dando conta que o sistema terrestre vai estar desintegrado. Ou então não seria um fim de mundo, na expressão da palavra. Então, depois que acabarem de saquear o supermercado, as multidões incontroláveis, possessas, vão, digamos assim, tentar invadir as residências, em segundo plano, invadir as residências para saquear alimentos. Nessa época, muita gente vai querer acumular, guardar, estocar em casa grandes quantidades de alimento e água. Mas o conselho da profetisa é: não faça isso. Deus vai prover o pão e a água. Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. E ele falou também que Deus supre a necessidade dos pássaros e que supre as nossas também, porque nós somos mais importantes do que os pássaros para Deus. Então tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus em Cristo suprirá todas as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Mas também Deus falou: cuide do reino de Deus primeiro e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você. É a garantia da palavra de Deus. Não precisa ficar ansioso, preocupado com o que você vai se vestir, com o que você vai comer. O fim do mundo vai estar, os grandes incêndios tomando conta de tudo, de todos os grandes edifícios, terremotos. Ok? Então não estoque nada. Por quê? Porque as pessoas vão tomar conhecimento que você está estocando e vão ameaçar a sua vida, vão tentar arrombar a sua casa, porque sabe que ali é um dos únicos lugares que ainda tem alimento estocado. Eles vão usar de violência e até procurar assassinar as pessoas para pegar esse alimento, para acessar. A crise vai ser a maior de todas. Vai ser a crise final, a crise do fim do mundo. Então, você imagina uma cidade como São Paulo, que tem 11 milhões de pessoas. Todo mundo vai deixar para abandonar cidades grandes na última hora. Todo mundo. É como se todo mundo tivesse combinado. Mas eu digo para você, pelas profecias, agora mesmo em 2012, quem pudesse já deixar cidades grandes e comprar uma casa no interior, pelo menos uns 200, 500 quilômetros longe da cidade, onde você pudesse plantar, colher alguma coisa para comer. Seria bom fazer isso. Se não pode fazer agora, procure fazer assim que aprovar a lei dominical. Porque haverá pouco tempo depois de aprovada a lei. E depois de aprovado, ficará um pouco mais difícil para você vender. Mas assim que aprovar a lei dominical, tente vender rápido o seu bem. Agora você venderia com mais tranquilidade, mais facilidade. Mas vá acompanhando então como que está a negociação para aprovar essa lei. E assim que aprovar, tente se livrar dos seus imóveis. Abandone a cidade, porque a cidade, o litoral, são os lugares onde se está praticando mais iniquidade do que em qualquer outro lugar. E por isso mesmo, a ira de Deus, a catástrofe final, vai se concentrar muito mais ou totalmente nas cidades grandes. Quem estiver na roça, no interior,
Não é que não vai estar sofrendo, não é que vai estar às mil maravilhas, mas vai estar sendo poupado da destruição que estará vindo sobre a cidade grande. Na cidade grande, está difícil de educar as crianças, está difícil de sobreviver, e vai ficar, porque o caos, a turbulência, vai se concentrar cada vez mais nas cidades. Ouça isso que eu estou te falando hoje e acompanhe comigo os próximos anos, as notícias nos próximos anos, e veja se eu não estarei certo em estar afirmando para você tudo isso. Imagine os terremotos destruindo as vias de ligação, as pessoas já não vão poder viajar mais de um lugar para o outro. Nesse cenário, todo mundo, a maioria pelo menos, todo mundo vai querer abastecer os seus carros ao mesmo tempo, em fuga das cidades, porque a ficha vai cair. Como diz os escoteiros, a ficha vai cair, as pessoas vão se dar conta de que não há mais esperança, não há mais política, não há mais defesa civil, não há mais pregação do Evangelho que possa dar jeito no impulso destruidor e satânico do ser humano. Então, as pessoas vão estar cometendo as piores imoralidades que você possa conseguir imaginar à luz do dia. Isso já acontece de uma maneira ou de outra, mas a intensidade é que vai aumentar, né? As pessoas, famílias passando e vendo os casais praticando sexo ali, para todo mundo ver, para quem quiser ver, porque eles estarão como que fora de si. O diabo estará tomando conta dessa terra, desse planeta, das pessoas que não aceitaram a Deus. Isso vai ser uma característica. E como toda religião espera um Messias, os muçulmanos esperam o 12º imã. O Ayatollah Khamenei fez um vídeo onde ele pede para que a população se prepare para a guerra e para o fim do mundo, porque isso vai preparar a vinda do seu Messias. Os budistas esperam também o Messias, o Maitreya, né? Nós cristãos esperamos Cristo, a segunda vinda de Cristo. Os judeus esperam ainda a primeira vinda do seu Messias, que ele chama de Mashiach. Inclusive, em Zacarias capítulo 12, livro de Zacarias, revela que muitos, não todos, vão reconhecer que o Messias já veio há 2000 anos atrás e está vindo pela segunda vez. E eles vão chorar, vão chorar por terem crucificado a Jesus, mas vão se alegrar porque está em breve tendo um encontro com o Salvador, né? Com o santo de Israel. Mas antes, porém, o próprio diabo, talvez ainda na gestão do último Papa, que é Bento XVI, um ser sobrenatural, se ele aparecer na gestão de Bento XVI, como eu acredito que possa acontecer, vai ofuscar a gestão de Bento XVI, que já vai estar velhinho, daqui uns 4, 5 anos, né? Isso é uma possibilidade, tá, gente? Eu não coloco taxativamente nada. Não posso colocar. Então, um líder sobrenatural aonde vai propor um programa, uma agenda para os governos falidos. E os líderes mundiais vão se dobrar de joelho diante dele. Muitos, sem desconfiar,
que estão se ajoelhando diante do próprio diabo. Esses que vão se ajoelhar, eles terão, todos eles, primeiro-ministros, deputados, governadores, que vão, e o povo comum, que vão se ajoelhar diante do diabo quando ele se manifestar, como se fosse o Messias de todas as religiões. Ele vai se manifestar assim. Então, muitos do povo ali vai se ajoelhar diante dele, vai deificá-lo, fazê-lo como se fosse um Deus. Muitos farão isso sem desconfiar de que eles estão adorando o próprio diabo, adorando a Lúcifer. E Lúcifer, então, vai falar frases como Jesus falava, mas vai negar os 10 mandamentos. Ele vai falar que mudou a guarda do sábado para o domingo. E ele vai estar falando mais uma mentira. Ele é o pai da mentira. Nesse ponto, a marca da besta já vai estar implantada no mundo inteiro. A situação vai ser resolvida. O povo de Deus já estará selado para a salvação. Ele não será mais enganado. Jesus disse que, se possível for, os escolhidos seriam enganados. Mas nesse ponto dos acontecimentos, a situação vai estar decidida entre os perdidos e os salvos. As duas classes já vão estar definidas irremediavelmente, uma para a salvação e outra para a perdição. E nenhum ser humano vai poder ficar neutro, ou vai estar numa classe ou em outra. Eu e você podemos estar na classe dos santos, na classe daqueles que vão ouvir de Jesus: vem, bendito de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Nós não somos obrigados e nem precisamos estar no grupo daqueles que vão receber sobre as suas cabeças as 7 últimas pragas da ira de Deus em breve. Por que eles vão receber? Nós já falamos em todos esses momentos, em todos esses vídeos, o porquê que vai acontecer isso com eles. Então, o caos reinando, os supermercados sendo saqueados, os aviões nos aeroportos sem poder decolar, os acidentes aéreos entre aqueles aviões que ainda estarão em ar,